Noite para você que está assistindo gravado. Hoje é o terceiro dia da série de lives O Caminho. Hoje a gente vai falar sobre o caminho da cura. Vamos dar uma passada lá na história da mulher samaritana. Vamos entender como Jesus curou aquela mulher. E eu tenho absoluta certeza que vai trazer vários insights, vários códigos para você trabalhar a tua própria cura. E aqui, gente, eu coloquei uma pergunta aqui em cima, né? Você tem sede de quê? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Aline, meu amor, que saudade de você. Aline, gente, é uma pessoa que vocês precisam conhecer. Aline Carvalho, _oficial. Coloquem, chama essa mulher, siga essa mulher. Tudo que essa mulher botar lá, você escuta, que essa mulher é incrível. Maravilhosa. Flávia, a gente caiu, mas a gente volta. Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje o dia foi punk, mas a gente tá aqui, né? Eu também te amo, meu amor. A gente tá aqui por quê? A gente trabalha assim, né? Adulto, a gente faz o que tem que ser feito. E a gente tá aqui. Vamos lá. Primeiro dia, a gente falou sobre identidade. Se você não viu a primeira parte dessa série de live, você vá lá. Tá no meu YouTube, tá aqui no Instagram. Procura aí que você vai achar. Lá no link da minha bio tem uma playlist dessa série de lives O Caminho. Preciso fazer minha sobrancelha. Essa série de lives do Caminho. Então você pode ir lá e você vai assistir lá pela ordem, tá tudo certo, beleza? Então assiste, porque o primeiro dia a gente falou sobre identidade. O segundo dia a gente falou sobre perdão. Então ontem foi um pouquinho indigesto, mas eu tenho absoluta certeza que se você ficou até o final e compreendeu, abriu seu coração, você se libertou, nunca mais vai precisar perdoar ninguém, né? E hoje a gente vai falar sobre o caminho da cura. Então, não prometo que vai ser fácil, talvez seja um pouco indigesto, mas eu tenho absoluta certeza que se você compreender também, você vai ir para outro patamar. Cadê a Sol? Coisa mais linda da minha vida. Dormiu, graças a Deus, tá dormindo lá com o pai, no colinho do pai, só que é colo. Só uma coisa interessantíssima, ela só quer mamar e colo, mamar e colo, mamar e colo, mamar e colo. Tudo que eu queria também na vida, né? Desse jeito. Ela dorme pela gente, tá tudo maravilhoso. Mas é bem gostoso, assim, a Sol é muito tranquila com as coisas, né? Deus faz tudo certo, né? Nesse processo. Vamos entrando. Ei, Flávia, você entrou, querida Andréia. Vamos entrando. Chama todo mundo para estar aqui. Gente, hoje a gente vai falar... Oi, meus amores. Vocês estão todo mundo me ouvindo bem, né? Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre o caminho da cura e eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né, sobre isso, qual história que eu poderia trazer, qual insight que eu poderia trazer, qual história de vida mesmo que eu poderia trazer. E uma das histórias dentro da Bíblia que mais me trouxe códigos, assim, libertadores, que me levaram para outro patamar, uma das histórias foi a história da mulher samaritana. Por muito tempo eu me vi como aquela mulher. Não que tivesse 5 maridos, tá? Mas eu me vi como aquela mulher, com muita vergonha de tudo que eu era, de tudo que eu passava, não querendo me expor, não querendo viver a minha mensagem, não querendo viver a minha vida, não querendo viver a minha missão. E essa mulher sempre mexeu muito comigo e a forma com que Jesus fala com essa mulher sempre foi algo que bateu muito, muito no meu coração. E talvez bata no seu coração também. Eu coloquei ele em cima. Você tem sede de quê? E é isso, eu te pergunto. Você tem sede de quê? Porque o caminho da cura nada mais é do que você alimentar uma parte sua que está precisando, né, ser alimentada. A gente falou sobre essência aqui, a gente falou de essência o tempo todo, né? E a gente vai continuar falando de essência o tempo todo. A essência da gente, ela quer se manifestar o tempo todo. Toda vez que eu me desconecto dessa essência, eu começo a me apegar a coisas que não fazem nenhum sentido. Eu começo a me apegar a tramas mentais que não fazem nenhum sentido. E eu continuo com sede. Por mais que eu tenha coisas, por mais que eu tenha relacionamento, por mais que eu conquiste coisas, tenha coisas, eu não consigo alimentar o meu ser. E eu acho que esse é o caminho da cura. Quando eu tô curado, eu tô conectado e eu me acesso à fonte dentro de mim.
Eu vejo várias pessoas, e eu já fui muito assim, de vez em quando, se eu der mole, eu entro nisso de novo, que fica querendo a satisfação da vida. A maioria de nós somos assim, né? Quando a gente está desconectado, a gente der um molezinho da presença, já era. A gente fica tão desconectado da vida que a gente acha que alguma coisa fora vai alimentar a gente de alguma forma. A gente tem uma dor, a gente não consegue solucionar essa dor e a gente começa a buscar coisas fora, né? Então eu já te pergunto agora, nesse momento, você tem sede de quê? Talvez você tenha sede de um relacionamento satisfatório. Talvez você tenha sede de viver a sua missão, o seu propósito aqui. Talvez você tenha sede de viver a abundância da vida. Todo mundo fala de abundância e de prosperidade e você não sabe o que é isso. E hoje eu vou contar uma história de uma mulher que eu tenho absoluta certeza que pode conectar com a tua. Por quê? Porque tudo na Bíblia tem códigos. E alguns códigos, eles são eternos ali. A maioria dos códigos, se a gente conseguir interpretar e trazer pra gente, eles são eternos. Então, ele sempre você pode olhar aquilo ali. Hoje eu estava lendo essa passagem e já me deu outras coisas, me deu outros códigos. E eu tenho certeza que agora, nesse momento, enquanto a gente estiver conversando sobre isso, vai vir outros códigos também. Então, essa história tá lá em João 4, tá? E é bem interessante, tá? Basicamente, eu vou ler aqui porque tem várias coisas, várias coisinhas, tá? Que a gente precisa prestar atenção aqui. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. E aí é muito interessante porque eu já ouvi algumas pessoas falando que não era necessário nenhum, era necessário uma coisa interna de Jesus, tá? Não era necessário que ele tinha que passar por Samaria para fazer alguma coisa. Não, ele já sabia que ele tinha que encontrar aquela mulher e aí ele foi lá, beleza? Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, isso dá meio-dia, tá, gente? Pensa assim, sol rachando no coco. Hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse, Jesus, dá-me de beber. Não, peraí. Veio, cadê? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aqui, vamos lá. Jesus estava indo para um lugar, foi necessário que ele passasse por Samaria. Ele chegou num poço, viu uma mulher naquele poço. A mulher era uma mulher samaritana. Para você compreender a história, Jesus era judeu. Judeu naquela época não falava com o samaritano, tá? Só tinha aquela mulher no poço. E por que só tinha aquela mulher no poço, gente? Porque era meio-dia, sol rachando. As mulheres que iam buscar água no poço, elas iam de manhã, porque o sol tá mais fresco. Quem que vai no meio de um deserto lá, literalmente, sol rachando no coco, buscar água, meio-dia? Só alguém que tem vergonha. Uma pessoa que não quer olhar para outras pessoas, não quer ser julgada por outras pessoas, porque já está sendo julgada, tá? Então, segura aqui. Jesus respondeu. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Judeu não falava com samaritana, beleza? Jesus respondeu e disse, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, mulher? Tu lhe pediria e eu te daria água viva. Olha que louco. Aí a mulher, Senhor, tu não tens que tirar, tu não tens nem o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tu tem água viva como? Tu tá falando, tu tá me pedindo água, e aí você tá falando que tu tem uma água, que se eu te pedisse, tu ia me dar uma água, mas tu não tem nem pra tirar desse poço aqui, esse poço é fundo. O que tá acontecendo? E aqui a gente vai falar várias coisas que eu tenho certeza que você já passou por isso também, tá? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, qualquer que beber dessa água aí, vai ter sede de novo. Beleza? Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos lá.
Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui. Tá? Para tirar. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus vai lá e dá logo um tapa nas fuças dela. Aí ela vai e fala assim: não tenho marido. Aí Jesus disse: bem, já teve 5 e esse que tu tem aí não é teu marido. Indigesto, né? Para pra pensar. Bem indigesto. Aí ela: vejo que é profeta. Vejo que é profeta. E eles começam a falar ali coisas sobre a religião, eles começam a falar sobre várias outras coisas, tá? E aí Jesus chega para ele e fala assim, ó, a hora vem, tá? O pai, ele tá querendo verdadeiros adoradores, ele não tá querendo saber se tu é judeu, se tu é samaritano, o que tu é, ele quer essência, beleza? Ele quer que a gente adore ele em espírito e verdade, beleza? E aí ela começa a falar assim, eu não entendo muito bem dessas coisas, prefiro eu falando do que lendo aqui, não entendo muito bem dessas coisas, mas quando o Messias chegar, ele vai explicar isso pra gente. Aí Jesus fala assim, eu sou. Jesus fala, eu sou. E aí, ó, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou esse que tu tá procurando o tempo todo. Tô aqui na sua frente, mas como tu tá aí muito louca, você não consegue ver, tá? Então, aí ele fala, nisso vieram os discípulos. Todo mundo ficou admirado porque Jesus estava falando com uma mulher, e uma mulher samaritana, mas ninguém falou nada, tá? Depois, deixou a mulher o seu cântaro, aquilo que ela foi lá buscar água, ela foi embora para a cidade dela e começou a falar para as pessoas. Olha, eu vi um cara, ele falou tudo o que eu tô fazendo e ele é o Messias. Ela começou a falar nisso. Presta bem atenção. O começo da história começa o seguinte, a história começa dessa forma. Uma mulher com muita vergonha, tá? Vá no poço buscar água. Por que ela foi no poço meio-dia? Porque ela não queria se encontrar com outras mulheres. Por que ela não queria se encontrar com outras mulheres? Porque ela era julgada o tempo todo. E depois na história a gente vai compreender do que ela era julgada. Então as outras mulheres julgavam ela, os homens julgavam ela, todo mundo julgava ela. Então ela começou a se isolar. Aqui começa o grande problema. Toda vez que a gente tem algum problema na nossa vida, a gente precisa ser curado de alguma coisa, a gente começa a se isolar. Por quê? Porque a gente se sente julgado. Pelas pessoas, por nós mesmos. Ontem a gente falou muito sobre perdão, né? E o quanto algumas pessoas vieram pra mim no direct falando, nossa, o maior perdão que eu tinha, que liberaram pra mim. Hoje eu fiz um atendimento com uma pessoa e ela falou exatamente isso. Nossa, aquela live era pra mim ontem porque eu precisava me perdoar de coisas que eu não consigo me perdoar há anos. E aquela mulher tava com vergonha. E quando a gente tá com vergonha, a gente não convive com outras pessoas. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa chamada efeito sombra. O que é isso? Toda vez que tem algo na sua vida que você tem vergonha e você não expõe isso de alguma forma para você e para alguém que você conhece, ou seja, você não assume essa sombra dentro de você, essa sombra ela começa a ganhar forma, ela começa a ganhar força, ela cresce. E essa sombra ela fica como se fosse um demônio atrás de você assim. Ué, mas você não pode ser feliz num relacionamento. Você já teve um monte de marido naquela época, então imagina como é que não seria, né? Já teve um monte de coisa. Essa sombra, ela começa a te julgar. E aí eu te pergunto, o quanto você tem essas sombras que você precisa olhar, coisas na sua vida que você não se orgulha tanto, partes da sua personalidade, ou o que você fez, ou alguma coisa que você precisa curar, alguma coisa que algum trauma que você passou, que você esconde. Você simplesmente coloca num armário, você coloca lá no armário, fecha a porta e não quer que ninguém olhe, e nem você quer olhar. Nem você quer olhar. Porque quando a gente está machucado, quando a gente está envergonhado, quando a sombra da gente olha para a cara da gente todos os dias e fica julgando a gente, essa parte feia, nossa, essa parte feia que a gente não gosta muito de ver, a gente quer esconder. E quando a gente esconde, a sombra ganha força. E você começa a se sabotar. Como assim, Jana?
Pensa comigo. Toda vez que você tem algo para esconder e você não assume aquilo ali para você melhorar, para você curar, gente, a gente só consegue curar quando a gente aceita. Enquanto a gente estiver escondendo da gente, do outro, da vida, você não consegue curar nada. Você só consegue curar quando você olha para aquilo ali. Por isso que dentro do Desperte, por exemplo, a gente olha para as coisas, a gente aceita as coisas e olha para as coisas. A gente pega os eventos que a gente foi traumatizado, os eventos que machucaram a gente, os eventos que a gente machucou as pessoas e a gente coloca na nossa frente e a gente resolve aquilo ali. Todos nós somos feitos de luz e sombra. E a nossa sombra, presta atenção, a nossa sombra, a parte feia, a parte da dor, a parte que a gente quer esconder, a parte que a gente não quer olhar, ela está diretamente ligada ao nosso propósito. E se você prestar atenção, ela vai ser uma ótima conselheira sobre a sua luz. Exatamente isso. Toda sombra, ela tem um potencial de te trazer a luz. Só que quando você não encara, quando você esconde, ela vai tomando força dentro de você. E ela vai ficando ali como se fosse literalmente um diabinho. Te acusando. Te acusando. Ué, mas você vai fazer isso? Mas você fez tal coisa. Você é desse jeito. O quê? Você vai ser terapeuta? Você vai ajudar as pessoas? Mas logo você, cheio de problema. Cheio de coisa. Ué, você vai trabalhar com tal coisa? Ué, mas e lá atrás? Você não sabe lidar nem com o seu dinheiro? E aí começa esse monte de sombra aqui atrás de você. Essa mulher era exatamente isso. Ela começou a se esconder. E aqui é o primeiro ponto. Onde eu estou me escondendo? Onde você sabe que precisa trazer luz, mas você prefere passar a vida fingindo que nada está acontecendo. E aí essa mulher estava lá, toda cheia de acusação dentro dela, já tinha sido julgado por todo mundo sabia da verdade dela. Só que ela não queria mais. E ela começou a se isolar. Se isolar nunca é a solução. Por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres relacionais. Por isso que Jesus, se você reparar, ele é um ser que se relaciona o tempo todo com todo mundo. Pode reparar. O tempo todo Jesus está se relacionando com as pessoas. Por quê? Porque relacionamento cura. Os relacionamentos que você tem na sua vida, eles estão... Ontem a gente falou disso, né? De esforço colaborativo. E a gente falou de esforço colaborativo no sentido da pessoa ensinar a gente, que a gente precisa aprender. Mas o contrário também é verdade. As pessoas entram na vida da gente para curar a gente também. Para mostrar partes nossas que a gente esqueceu. Sabe uma pessoa que você admira? Sabe aquela pessoa que quando você olha, ela chega a te dar um entusiasmo? Essa pessoa tá mexendo contigo assim, você admira essa pessoa, você gosta dessa pessoa, Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa tá te lembrando partes suas que você esqueceu. E que você precisa resgatar. Ai, eu acho a pessoa corajosa e eu admiro tanto essa pessoa por ela ser corajosa. Talvez você tenha esquecido a parte sua também que é corajoso, porque relacionamento cura, gente. E não é só da parte ruim, não. É da parte boa também. Quantas pessoas cruzaram o teu caminho e te ajudaram a olhar partes suas e te ajudaram nesse processo de cura? Relacionamentos cura. Relacionamento cura. Seu relacionamento afetivo veio para te curar de partes suas que você não tem noção. Algumas são indigestas, mas outras... Por exemplo, o Fabel, quando eu conheci ele, o Fabel ele me constrangia. Como assim? De tanto cuidado, carinho, mesmo eu sendo uma cavala, né? Porque eu estava muito machucada. Quando eu conheci o Fabel, eu estava muito machucada. E aí, quando a gente está machucado, a gente quer machucar. E toda vez que eu ia com violência com o Fabel, toda vez que eu ia com raiva, ou eu ia com a minha dor com o Fabel, ele vinha e me apaziguava. Ele vinha com outra coisa. Tanto que eu falo, né, que eu queria brigar, ele não brigava comigo. Ele não brigava comigo. Eu queria brigar com ele, eu brigava sozinha, porque ele não brigava comigo. E ele começou a me constranger. Esse me constranger me curou. Me curou. Hoje eu sou muito mais apaziguadora do que eu era antes do Fabel.
Você consegue compreender? Só que naquele momento eu estava querendo me esconder. O Fabel, por exemplo, abrir a porta de um carro, carregar a bolsa para mim, aquilo para mim era uma afronta. Por quê? Porque eu estava machucada. E aí eu queria me isolar. Como ele entrando na minha vida de alguma forma, eu queria expulsar ele da minha vida. Olha que louco. Eu queria expulsar. Então eu ficava criando histórias na minha cabeça, criando coisa para expulsar ele. Só que ele não, ele me constrangeu. Literalmente. E é assim que Jesus faz o tempo todo. Essa mulher aqui, ele pensa que Jesus estava ali para julgar ela, mas Jesus não estava ali para julgar ela. Jesus estava ali para que ela olhasse para ela mesma e visse o valor dentro dela. Entende? Então, relacionamentos curam. A resposta nunca é se isolar. Você está se isolando? Porque essa mensagem aqui é para alguém. Você está se isolando? Você está afastando as pessoas de você? Por quê? Que medo é esse de ser julgado? Que medo é esse de ser vulnerável? Tem um documentário que eu indico muito você ler, você ver, que é O Efeito Sombra, tá? E também tem aquele documentário, A Coragem de Ser Imperfeito. Ele tem, da mesma autora, ele tem, se eu não me engano, ele tem na Netflix ainda, tá? Que é a mesma, Brené Brown. É a mesma autora da Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito dessa coisa da vulnerabilidade. A grande força que a gente tem é a gente saber ser vulnerável com quem a gente pode ser vulnerável. Tá? Você ser a fortuna, a que se isola, a que constrói um muro enorme em cima de você, né? Constrói vários muros porque não quer se relacionar, e aí você sempre é a fodona, você sempre é a fortuna ou sempre é o fortão. Isso, na realidade, tá mostrando para mim e para você também uma ferida muito grande. Por isso você precisa se isolar tanto, porque você tem medo das pessoas entrarem e te machucarem de novo. Mas, na realidade, nesse momento, a gente está falando assim, olha, se abra um pouquinho. Você só vai conseguir curar isso na hora que você ser vulnerável a ponto de pedir ajuda. Na hora que você ser vulnerável a ponto de reconhecer para você mesmo que você precisa curar aquilo ali. Tá? E aí Jesus chega lá no poço, essa mulher tá lá no poço, e aí ele pede água para essa mulher. E aqui já começa a primeira coisa, tá? Judeu não fala com samaritano. E um homem também não pede nada para a mulher naquela época. Vamos entender aquele momento, tá? Primeiro, que um homem pedir alguma coisa para aquela mulher já não ia ser interessante, beleza? Segundo, que aquela mulher era samaritana, era vista como menor, tá? Então, um homem judeu nunca falaria com o samaritano, nem daria muita ideia, fingiria que nem existia naquele momento. Jesus vai lá, quebra todas essas barreiras, todos esses protocolos, e pede água para essa mulher, porque ele tá com sede, meio-dia, só rachando na cabeça, tá? E aí essa mulher olha para ele e fala assim, por que tu tá me pedindo água? Beleza? Aí ele, mulher, se tu soubesse quem eu sou... E aqui, gente, o eu sou... Se vocês já viram alguma coisa do Neville Goddard, ele fala muito disso. Eu indico fortemente a você ler pelo menos um livro do Neville Goddard, porque ele interpreta a Bíblia de uma forma muito diferente do que você, eu e a maioria das pessoas já conseguiram, já leram na vida, tá? O eu sou, ele é chamado como a sua essência divina, o seu eu criador. Então, muito cuidado quando você fala do eu sou. Eu sou isso, o eu sou tem um poder criador ali, tá? Tanto que eu falei que na primeira aula, na primeira ou na segunda aula, acho que foi na primeira aula, quando Moisés, né, ele recebe o chamado de libertar o povo lá do faraó, e aí Deus fala assim, vai lá, fala com o faraó que tem que libertar o povo, liberar o povo porque tem que sair daqui. E aí Moisés pergunta, mas eu vou em nome de quem? E aí vem aquela voz e fala, vai em nome do eu sou. Se fosse por Moisés, a parte ego do Moisés, primeiro, o bicho era gado. Cheio de problema de rejeição, né? A gente vai trabalhar isso aqui não, metafísica da saúde aí. Gado, cheio de problema de rejeição, todo inseguro e etc. Se o Moisés fosse libertar o povo através do ego dele, ia dar merda. Com certeza. Então ele tinha que acessar o eu sou dele. Ele foi lá com a essência dele. Ele não foi lá com o ego dele.
Beleza? Porque o ego realmente nunca conseguiria viver o propósito dele. Mas ele foi. Mas o interessante é o eu sou, ou seja, a sua parte, a sua essência, aquilo que cria, o criador dentro de você, mandou você ir. E aí aconteceu o que aconteceu. Quando Jesus chega para aquela mulher e fala assim: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria uma água que, se você tomasse, dentro de você ia ter fonte. Jesus começou a falar assim para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se tu soubesse a essência que você tem, você ia parar de querer ficar matando a sua sede com esse monte de marido que você tem, porque todo o excesso esconde uma falta. Você ia querer parar de ficar matando essa sede com as coisas externas, achando que a sua vida vai melhorar se você tiver mais um marido, se você tiver mais dinheiro, se você tiver mais... Entendeu? E isso nunca acaba. Essa insatisfação nunca acaba. Essa sede nunca acaba. Se você soubesse a tua essência, tu ia acessar uma fonte dentro de você que nunca mais você ia ter sede. Você nunca mais ia precisar ficar se colocando em situações indignas, comendo migalha, em situações de escassez, em situações indignas de todas as formas, de todos os tipos, que você ia saber quem você era. E aí, naquele momento, ela começa a olhar ali, e aqui eu vejo muito isso acontecendo, tá? Em mim, em você, em todo mundo. Jesus está falando de uma coisa para acessar o coração dela, tá? Para acessar a cura dentro dela. Porque, gente, cura não acontece no cabeção. Cura acontece no seu coração. Aqui, ó. No seu sentir. Na sua essência, no seu ser. Se você quer ficar sendo curado, entendendo, fazendo planilha e não sei o quê, se você quiser ficar aqui no cabeção, você não vai ser curado. Um monte de gente sabe, por exemplo, que tem que perdoar pai e mãe. Só que aqui ele fala assim pra mim. Eu vejo muito isso no atendimento individual. Vamos falar lá com seu pai, né? Quando a gente faz uns processos sistêmicos lá. Vamos falar lá com seu pai. O que você tem raiva? A pessoa tá com raiva do pai. Mas como ouviu numa live que não pode ter raiva do pai, porque isso não é desonra e vai dar merda, vai acessar escassez, etc, etc, etc. O que acontece? O cabeção vem e fala assim: não, mas eu não tenho raiva não. Ele se desconecta do sentir que tá falando ali pra ele: ó, você tem raiva sim. Vamos olhar pra essa raiva? Aí ele se desconecta dessa raiva e faz o quê? Fica racionalizando e aí não acessa a cura. E aí esse é o grande problema, por exemplo, da positividade tóxica. O que é uma positividade tóxica? Tudo good vibes, tudo isso, tudo aquilo. Eu não posso ficar com raiva, eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso nada. Você pode sim. Só que você não fica sendo identificado com aquilo. Eu posso chorar, eu posso ficar triste? Posso. Às vezes vem, né? O processo vem. A minha mente, sei lá, começou num processo lá de estar no passado, no futuro. Aquilo vem para ser curado. Tá? Essa é a grande filosofia do Ho'oponopono, inclusive. Tudo que vem eu aceito, só que eu não me identifico com aquilo. Eu não me identifico com aquela tristeza. Eu não me identifico com aquele drama. Eu utilizo aquele drama para me curar. Você compreende que é um lugar de poder? É um lugar de consciência. Porque você não é esses pensamentos. Você não é esse drama. Quando eu me identifico com drama, com pensamento, aí é o problema. Agora, se o pensamento vem, se o drama vem, e eu olho pro drama e falo: o que você está querendo me ensinar? O que eu preciso curar? O que eu faço com isso? Porque às vezes, gente, você tá com raiva, a única coisa que você precisa é abrir espaço para a raiva vir. Só que abrir espaço seguro. A gente fala muito isso, por exemplo, com criança interior. A gente trabalha criança interior, né? Às vezes você não prospera financeiramente, sabe por quê? Porque na hora que você tem que fazer uma apresentação, que você tem que fechar um prospecto, você fica fazendo birra. A sua criança, ela só quer fazer o que ela gosta. E aí se tem uma parte do seu trabalho que você não gosta, ela não vai fazer. Ou seja, sua criança está tomando o controle da sua vida e você está na escassez por conta disso. Então, o que eu faço com a minha criança? Eu abro espaço seguro para ela se manifestar.
Um dia da semana, um horário na semana, eu vou fazer absolutamente nada. Eu vou ver uma Netflix, eu vou comer uma besteira, eu vou fazer aquilo que eu gosto. E que talvez nem seja tão bom assim pra mim, porque o chocolate engorda, porque a Netflix não tem nada que preste, mas naquele momento eu estou dando espaço seguro, se isso é importante pra mim. Eu, Janaína, por exemplo, ainda estou no processo de trabalhar minha raiva. Enquanto ela não sai, sabe o que eu faço? Eu abro espaço seguro para sentir raiva. Antigamente eu saía quebrando tudo, quebrando o relacionamento, porque qual é o intuito da raiva ali? Destruir, né? Só que agora eu abro espaço para raiva, para quê? Eu sinto ela e utilizo ela a meu favor. Você compreende como é diferente? E como isso te dá liberdade? Eu não estou mais identificada com a raiva. Eu não deixo mais ela me consumir e virar ódio. Entende? Eu não deixo mais ela me consumir. Eu utilizo ela a meu favor. Aí está o meu poder. Você compreendeu? Faz sentido? Deixa eu ver aqui que alguém colocou uma pergunta. Fala mais sobre a cura. Tenho ansiedade, parece que uma voz negativa fala da mente. Por quê? Porque a mente ela sempre está nesses tramas. Qual é a cura aqui? Você identificar a tua essência. Olha o que Jesus está falando para ela. Mulher, se tu acessasse o teu eu sou, ou seja, a sua essência, você ia acessar uma fonte dentro de você que você nunca ia mais ter sede. Você nunca mais ia ficar com essa loucura que a sua mente tem, com essa vergonha. Porque vamos aqui, qual é o problema daquela mulher? Excesso de homem. O que ela tinha, gente? Ela tinha um problema de rejeição muito forte. Um monte de homem já tinha machucado ela. Rejeição, abuso, ela foi abandonada, ela abandonou, ela tinha claros problemas de relacionamento, você compreende? Hoje em dia, né, não é normal uma pessoa ter 5 maridos, imagina naquela época, gente. Pensa comigo, aquela mulher era tida como prostituta, aquela mulher era escória. As mulheres falavam mal dela, os caras abusavam delas, mas falavam mal dela, ela falava mal dela, a identidade dela estava toda bagunçada naquilo que ela tinha feito. Compreende? E aquilo estava machucando ela. Só que ela não compreendia que quando vinha um cara galanteando ela e ia ferrar ela estava tão carente que ela deixava esse homem entrar e bagunçar toda a vida dela. Olha o excesso aqui escondendo uma falta. E aí Jesus fala o seguinte, meu amor, deixa eu te falar. Acessa a tua essência. Para de se identificar com esses traumas. Para de se identificar com a tua mente. Por exemplo, a tua mente está falando coisa negativa. Voz negativa. Você pode se identificar com essas vozes, achar que essa voz é tua. Beleza? Ou você pode estar presente para ser o observador, sem julgar. Se eu consigo observar essas vozes, significa que eu não sou essa voz. Eu sou o observador. Então, quem é essa voz? A mente. A mente está sempre ligada com o ego. O ego geralmente está no passado, no futuro, replicando. Lembra que a gente falou ontem? Replicando o passado de dor. E aí, eu vivo 70 anos da mesma forma, porque um dia eu só tô naquele ciclo o tempo todo, muda as pessoas e as circunstâncias, mas eu vivo aquele mesmo ciclo de escassez, de pensamento negativo, de ansiedade, não sei o que, sei lá, vivo alienado para isso, ou eu tô no futuro achando que um dia eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, quando tiver um marido, quando tiver aquele trabalho, quando eu tiver aquilo ali, ou seja, eu tô totalmente desconectada da vida. Compreende? Então, quando eu tô presente, eu começo a acessar uma parte de mim que não se identifica com essa trama da mente, com esse teatrinho que está acontecendo. Pensa comigo. Quando vem a ansiedade, o que é ansiedade? Excesso de futuro. Você começa a pensar um monte de coisa. Aconteceu? Não. Mano, nem aconteceu nada. Você está ali naquela trama muito louca. Então, ou você se identifica com aquilo ali, entra naquilo ali, naquela onda muito doida, e aí vai ter síndrome do pânico. E aí vai ter TAG. Eu já fui diagnosticada com TAG, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu travava, gente, vendo gente mole na minha frente no supermercado. Travava mesmo, assim, era uma coisa surreal. Sei lá, eu achava que, 2 minutos a menos na minha vida, a mais na minha vida ia fazer muita diferença. Eu entrava numa coisa na minha mente, eu não conseguia controlar a minha mente. Por quê? Porque eu estava totalmente identificado com a minha mente.
Hoje em dia, quando vem a ansiedade, quando vem aquilo ali, eu paro, presença, o que está acontecendo? E eu começo a observar. Por que eu estou me sentindo assim? Que voz é essa? Da onde vem? Vou contar uma coisa pra vocês. Assim que eu descobri que estava grávida, eu estava sentada no meu sofá, e eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Eu estava sentada no meu sofá e eu comecei a sentir umas coisas muito loucas. Comecei a sentir medo de passar fome. Olha que doido. Comecei a sentir medo de passar fome, comecei a sentir medo. Eu acho assim, que se eu não tivesse passado por tudo que eu já passei na minha vida, e todo o conhecimento que eu tenho, e a espiritualidade que eu sempre trabalhei, eu vou te falar que eu tinha tido uma crise ali. E começou a vir um medo. Naquele momento, eu tive um relance de presença, onde eu acesso a minha essência, onde eu acesso o observador daquilo ali. Eu tive esse relance. E eu falei assim, e veio uma coisa muito clara pra mim. Esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos são memórias da sua mãe. Aí eu, tá porra. E eu saí do sofá e eu fui tomar banho. Eu fui tomar banho e a sensação que eu tinha era que eu era a minha mãe me gestando. É uma coisa muito louca. Na cabeção, você não vai conseguir entender. Mas aqui, se você parar pra prestar atenção, você vai conseguir. E eu comecei a chorar no chuveiro. Eu comecei a chorar no chuveiro, chorar. Porque, gente, quando a gente fica grávida, a gente abre todo um portal, né, gente? A gente fica mais vulnerável fisicamente e espiritualmente também. Então vem, meu filho, é sombra que tudo que precisa trabalhar. E aí, naquele momento, eu senti como se eu fosse a minha mãe me gestando. Gente, vou te falar. Ficar grávida de uma mulher foi uma das experiências de cura mais louca e profunda e dolorosa da minha vida, tá? Porque eu peguei todas essas memórias e fui limpar enquanto eu estava gestante, entendeu? A Sol trouxe isso muito forte. Mas o que eu quero que você compreenda? Aquelas memórias não eram minhas. Não era eu ali. Eu estava identificando, aquilo estava dentro de mim. Por quê? Porque a minha mãe sofreu com aquilo quando estava gestando, quando estava me gestando. Quando a minha mãe passava fome, gente, pelo amor de Deus. Minha mãe tinha medo de morrer o tempo todo e deixar a gente com os outros cuidando da gente. Minha mãe não tinha ninguém. E olha que louco, por gestar uma mulher, eu acessei essas memórias que tinham sido passadas para mim no ventre da minha mãe. Olha que doido. Olha que louco. Porque tudo que a minha mãe sentiu, tudo que a sua mãe sentiu também, você também sentiu, meu amor. Isso tá tudo gravado aí, ó. Só que, nesse momento, eu comecei a limpar essas memórias dentro de mim. E a minha gravidez inteira foi de limpar a memória. E eu não entrei em crises de pânico na minha gravidez por conta de ter esse conhecimento que eu tô passando pra você. De não me identificar com essas vozes. De olhar para essas vozes e compreender que elas não são minhas. E não é um processo fácil, gente. Não é um processo fácil. Mas, quanto mais você faz, melhor isso fica. Beleza? Então, você que colocou aqui na caixinha que tem muito pensamento negativo e etc., para de se identificar com esses pensamentos. De onde vem eles? É seu mesmo? Ou você comprou? De onde vem? Aquele pensamento de medo de passar fome não era meu, era da minha mãe. E ali eu estava tendo uma oportunidade de curar isso. E aí é muito louco, porque quando a gente se cura, a gente cura todo mundo. Eu vou fazer uma aula extra sobre o Ho'oponopono, porque eu acho que vai clarear muito isso, tá? Mas todo mundo está em esforço colaborativo, lembra? Quando eu me curo, eu curo todo mundo. Quando você se cura, você cura seus parentes, os seus descendentes, você cura todo mundo. Por quê? Porque tá todo mundo conectado um com o outro. Beleza? Então Jesus chega para essa mulher e fala assim: tu soubesse, mulher, a essência que tu tem, você ia acessar dentro de você a fonte. Você não ia precisar mais procurar fora aquilo que tem dentro de você. Preste atenção. Tudo que você acha que você precisa externamente. Para mudar de vida eu preciso de dinheiro. Para mudar de vida eu preciso de apoio da minha família. Para mudar de vida eu preciso de, sei lá, qualquer coisa. Não. Para você mudar de vida, você precisa acessar a fonte dentro de você. Você tem todos os recursos que você precisa para mudar qualquer coisa na sua vida.
Uma menina chegou pra mim e ela fez a gente já se conhece, tá? E aí ela fez a pré-inscrição pro Desperte. E ela falou assim, não, Jana, eu vou fazer a pré-inscrição pro Desperte, não sei o quê. Aí 2 dias depois aconteceu alguma coisa, pediu de confirmação da mente. E ela falou assim, Jana, não vou poder fazer o Desperte não, porque aconteceu alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, querida, tá bom. Tudo é escolha e tá tudo certo. Você tá escolhendo não fazer, tá tudo maravilhoso. E aí ela começou a assistir essas lives aqui, no caminho. E aí ela falou assim, ontem, acho que foi ontem, a louca, de madrugada me mandando mensagem. Inclusive, gente, manda mensagem pra mim de madrugada, porque eu tô dando mamar mesmo, tô acordada, então eu vou conversar com vocês. Ela me mandou mensagem de madrugada falando que as coisas começaram a clarear e mudar pra ela só de eu ver essas mensagens. Por quê, gente? Por minha causa? Lógico que não. Ela tá acessando a fonte dentro dela. Gente, fonte de riqueza, fonte de felicidade, fonte de paz, fonte de amor, você não vai encontrar externo. Você só encontra dentro de você. Tudo que você acha que você não tem no externo, na realidade você não está dando para o mundo isso, por isso que você não está recebendo, porque a fonte vem de você. Não espera matar sua sede com coisas externas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É no interno. E aí vamos seguir a história aqui. E aí a mulher, Jesus fala esse negócio para ela, e ela começa a querer entender no cabeção. Já falei, né? Em vez de olhar para os sentimentos dela, ela começa a querer entender no cabeção. Não, mas eu tenho que entender aqui como que eu faço isso, não sei o que, ao invés de estar presente para ouvir o que Jesus estava falando. Aí, é bem interessante que Jesus chega para ela e fala assim, Senhor, então tá, me dá dessa água aí que tu tá falando. Ela ainda tá pensando que era uma água que é um poço que ela ia botar lá na casa dela, ela nunca mais ia precisar ir naquele poço buscar água, ela não ia precisar falar mais com ninguém, e aí que ela ia ficar se isolando na casa dela mesmo. E aí ela fala assim, me dá esse poço, ela tava pensando ainda que era externo, tá? Me dá essa água aí então, porque eu nunca mais vou precisar vir pra cá pra pegar essa água. Aí Jesus fala assim, aí Jesus compreendeu que se ele não desse um choque de realidade nela, ela não ia se tocar. E aí ele chega e pergunta pra ela, tá bom, vai, chama teu marido e vem cá, que eu te falo isso. Ai, Jesus foi lá no ponto de maior dor daquela mulher. Por quê, gente? Porque a gente precisa ir lá. Preste atenção, você vai passando a vida e é como se fosse vários nós que foram se formando na sua vida. Lá na infância, um padrasto abusou de você. Aí depois, a sua mãe falou uma coisa que criou um nó. E aí você vai criando vários nós na sua vida. Nós de rejeição, nós de abandono, nós de escassez, nó de doença, nó. Meu amor, deixa eu te falar. Você vai ter que voltar lá. Se esconder. Fingir que não aconteceu. Não falar sobre. Enterrar dentro de você só vai criar mais dor. Só vai criar mais essas vozes. Talvez essa voz aí que tá na tua cabeça falando é a voz do teu pai. Quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho para alguém, vem uma voz assim, você não faz nada direito. E aí você se sabota nesse trabalho. Talvez essa voz é um nó que lá atrás o seu pai falou para você. Menina, você não faz nada direito porque você deixou um copo cair. E aquilo ali ficou tão gravado dentro de você, porque o cara que você mais admirava no mundo falou pra você que você não faz nada direito. E aquilo ali ficou gravado em você, você acreditou naquilo ali. Você se identificou com aquela palavra e você levou aquilo ali pra sempre. Olha como é que a memória estraga, gente. Entendeu? Então, às vezes você vai ter que voltar lá no nó. No Desperte presencial e no Desperte online também. No Desperte online, no Desperte em si é um grande voltar nó, né? E desatar nó. Pode ser chamado de Janaína desatadora de nó. Porque a gente vai lá no nó. Quem esteve aqui no Desperte presencial sabe. No presencial a gente faz isso de uma forma muito diferente. E eu vou pensar como fazer isso no online para ter o mesmo impacto, de forma segura. A gente volta lá aonde tem dor. Jesus fez exatamente isso. Jesus falou assim, vou pegar lá. Mas Jana, mas dói. Você precisa voltar no nó para resolver o nó. Para ele ser desfeito e você seguir sua vida. Antes de eu me curar,
do meu abuso, eu tive que voltar nele. Dentro da minha sessão individual, a gente tem um trabalho, um processo, e eu estou montando uma sessão diferente agora, se chama Alma. Tá vindo vários insights aqui nas madrugadas, né? Essa sessão vai se chamar Alma, e vai ser um grande desatador de nó. Porque a gente vai voltar lá, aonde está encruvinhado. A gente vai trabalhar aquilo ali. A gente vai ressignificar. A gente vai olhar com outro ângulo. Quando eu fui abusada, eu olhei aquilo ali como vítima. Quando eu volto naquele local de abuso e vejo como outro ângulo, eu posso ressignificar. E aí eu desato aquele nó. E aí eu não preciso mais ficar vivendo aquela situação repetidamente em looping, porque é isso que a memória faz. Lembra que o ego, ele vai ficar replicando memória? E às vezes você acha assim, nossa, mas eu só encontro o homem traste. É porque lá atrás você tem isso sobre o seu marido, por exemplo. Você viu a vida inteira o teu pai agindo de forma estranha com a sua mãe. Você compreendeu que aquilo ali é normal. E aí você só fica replicando. Por isso que fora da essência não há liberdade. E aí por isso Jesus fala que eu vim para trazer vida e vida abundância. Porque enquanto você não se conecta com a vida, que é a essência, você não vai ter abundância, você não vai viver, você só vai ficar replicando memória. Só isso. Memória de dor, memória de abuso, memória. Vou falar isso até que encaixe na alma de vocês. Beleza? E aí Jesus fala, vai lá e busca teu marido. Aí ela falou assim, não tem marido. Aí Jesus fala, verdade. Você não tem marido mesmo, não. Você já teve 5 e esse... A verdade é digesta, né? Você já teve 5. Mas você já teve 5 e esse que tu tem não é teu marido também. Ou seja, ela tava com um cara que nem era marido dela. Tava se relacionando com um cara que nem era marido dela. E aí ela olha pra ele e fala assim, vejo que tu é profeta. Tu viu aquilo ali. Você nunca me viu na vida, mas você sabe da minha vida. E aí ela começa a falar de teologia. Ó, de novo ela fugindo. Ah, mas a gente vai adorar onde? E ela começa a falar de Jacó, ela começa a falar de umas paradas muito loucas. Ela sai, ou seja, ela desconcerta. Desconcerta totalmente. E ela começa... Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Na hora que é pra acontecer, no registro acástico é muito interessante. Uma vez, vou contar um caso. Uma vez eu tava no registro acástico e apareceu um caso muito forte de manipulação. E quem já fez registro acástico comigo sabe que eu não sei nada da sua vida. Eu peço que você não me conte nada. Então eu chego ali e eu vou soltando aquilo que vem pra mim. E aí vem um caso muito forte de manipulação. Manipulação mesmo. E depois que eu vou, que eu voltei, porque o registro é um acesso. Não dou passividade, nada disso, tá, gente? Depois vocês vão lá e veem lá o que é o registro acástico, que é um acesso que eu faço no teu campo. É só isso, eu sinto a sua alma. Eu sinto o que tá aí. E aí foi muito certeiro. Eu falei assim, ó, tem um caso aqui de manipulação. E a pessoa deu 2 metros de altura. Sou manipuladora? Ué, mas é isso aí mesmo. A gente furar na ferida. E aí eu perguntei pra ela, por que tu veio aqui? Ah, porque é meu marido, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. E aí, no fim, a gente começou a conversar e ela começou a falar que ela manipulava o marido dela para ganhar as coisas. Ela manipulava sexualmente o marido dela para ganhar as coisas. E isso estava acabando com o relacionamento dela. Só que ela não conseguia ver. Então, o que a gente fez ali? A gente botou o dedo na ferida. A manipulação. Só que a gente, às vezes, está tão dentro da trama da gente que a gente não consegue ver qual é o real problema. Por isso que a gente não pode se isolar. Por isso que a gente precisa um dos outros, porque às vezes o outro vai olhar pra você e vai olhar de fora e vai te ajudar a se perceber. Não é que ele vai apontar, ele vai falar assim, olha pra isso aqui que você não tá conseguindo olhar. Compreende? Que não é pra você se isolar, que você precisa buscar ajuda. Para de se isolar nas suas próprias tramas. Para de ficar aí nesse limbo que você tá. Pede ajuda. Pede ajuda. Vá pra fora. Pede ajuda. Beleza? E aí, eles começam a falar de um monte de coisa. E aí, de repente, ela fala assim, ó. Ele fala, ó, Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Porque ela começa a falar assim,
Ai, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. E Jesus fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus está dentro de você. E importa que você acesse Ele. E que você acesse Ele em verdade. Para de ficar fingindo ser o que você não é. Para de ficar fingindo as coisas. Olha para você. Luz, sombra. Porque assim você pode integrar tudo e acessar esse divino dentro de você. Enquanto você ficar fingindo que não tem nada para trabalhar, enquanto você ficar fingindo que você é um puro ser de luz, ai, mas eu sou o good vibes, eu sou o gratiluz, cheio de ódio no coração, cheio de coisa, porque tá nesse positivismo tóxico, achando que o tempo todo tem que ficar bem, o tempo todo. Não, meu amor, sinta, a gente já falou isso aqui. Sinta aquilo ali. Não se identifica com ódio, não se identifique com a raiva, não se identifique com nada disso, mas use isso a seu favor. Use isso a seu favor, porque você está vindo é porque você precisa curar ainda nesse processo. Para com essa coisa de achar que você tem que estar o tempo todo gratiluz. Não vai estar. Tem dia que tu não vai estar assim bem. Compreende? E tá tudo bem. Acolha isso dentro de você. Para de fingir isso daí. Então, quanto de verdade você precisa trazer para sua vida? Quando você está fingindo que as coisas estão bem, mas não tem nada de bem aí dentro. Enquanto você continuar fingindo, não tem como ter cura. Porque Deus, ele não trabalha com máscara. A tua essência não vai falar com a tua máscara. A tua essência vai falar quando você olhar para ela e falar assim, é isso daqui que eu sou. Me ajuda a reconhecer. O Ho'oponopono é um grande reconhecimento de que eu não faço a mínima ideia de como eu criei essa bosta toda, mas me ajuda. É um clamor para minha essência. Me ajuda. Eu reconheço que eu criei isso daqui em algum nível. E eu escolho nesse momento parar de me debater. Às vezes você está tão na não aceitação que você fica se debatendo. Olha para a vida, olha para as coisas, aceita a vida como ela se apresenta para você. Porque você está criando isso. Para de fingir que as coisas estão tudo bem, fica igual um palhaço rindo. Por dentro tá destruída, mas por fora tá rindo igual um palhaço. Não. Vamos olhar para aquilo ali? Vamos olhar para isso? Porque quando a gente aceita a vida como ela é, a gente aceita os nossos processos, aí sim a gente pode mudar. Fora isso, meu amor, é só máscara. E você tem a opção de continuar com a máscara, mas aqui a gente está falando de essência. Beleza? E aí, é bem interessante porque a mulher chega e fala assim, olha, eu sei que o Messias vai chegar. Ela tá procurando um salvador fora dela, né? De novo, se esquivando. E ela fala assim, eu sei que o Messias vai chegar, e quando ele chegar, olha o futuro aqui. O cara tava na frente dela. Quando o Messias chegar, ele vai me explicar isso tudo. Ela não estava presente. Porque ela estava muito preocupada em se esconder. Em apontar o outro. Ela começou a apontar, inclusive, erros de teologia. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente não quer olhar para a nossa sombra, a gente vai apontar. Inclusive, todo o seu julgamento diz muito sobre você. Muito. Quase tudo. Quase não. Tudo sobre você. Porque sempre que eu julgo o outro, na realidade, isso é uma confissão. Eu tô julgando porque eu preciso projetar no outro aquilo que eu não quero que as pessoas olhem em mim. Todo julgamento é uma confissão. Pode colocar aí. Sempre que eu julgo o outro, isso tem muito mais a dizer sobre mim do que sobre o outro. Então eu tô sempre projetando. O problema é o Lula, o problema é o Bolsonaro, o problema é a crise. Não, o problema é que você não se dedica, por exemplo, à educação financeira, meu amor. Tem um monte de gente prosperando nesse momento. Tem um monte de gente que vai prosperar com o Lula, Bolsonaro e será qualquer coisa que entrar lá. Só que fica se esquivando. O problema é você. A solução é você também. E aí ela fica se esquivando. Aí o dia, aí ela naquele momento, ela diz, o dia o Messias vai chegar. E aí Jesus fala assim, eu sou. Tô aqui na tua frente. A tua essência, a solução tá na sua frente. Ou seja, dentro de você. E você fica se esquivando porque você não quer encarar as coisas. Então o caminho da cura é você olhar pra você com verdade.
olhar para os seus processos com verdade e acolher todos. Tenho 5 maridos mesmo. Hoje não, essa semana eu conversei com uma pessoa que ela entrou num esquema de pirâmide financeira e ela tá carregando essa culpa há muito tempo. E essa semana foi a primeira vez que ela falou isso pra alguém. Eu nunca esqueço, num desperte, onde uma senhora olhou pra mim e falou pela primeira vez, ela conseguiu falar que o pai dela abusou dela a vida inteira quando ela era criança. E ela é uma senhora falando isso pra mim. Eu vou te falar uma coisa. Isso é muito libertador. Porque foi a primeira vez que ela parou de se esquivar, olhou pra dentro dela e falou assim, é isso aqui que eu tenho. É isso aqui que eu tô carregando. E essa menina, ela olhou pra mim e falou assim, eu participei disso e eu sinto vergonha disso. E até falar disso eu tenho vergonha. Mas só de estar te falando isso, eu já tô me sentindo melhor. Eu já tô me libertando. Por quê, gente? O caminho da cura é o caminho da verdade. É o caminho de você abrir o seu coração. É o caminho de você olhar pra você e trabalhar a verdade dentro de você. É isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu fiz. E a partir de agora, por trabalhar isso daqui, eu vou fazer melhor. Essa menina mesmo. Por trabalhar isso, eu posso fazer melhor daqui pra frente. Porque até agora, ela tava se sabotando. Por quê? Porque ficava assim, você enganou as pessoas. E na realidade, ela meio que foi enganada também. Né? Ela foi enganada, perdeu grana e etc. Mas a voz estava assim na cabeça dela. Você enganou todo mundo. Como é que você caiu nisso? Como é que isso? Ó a acusação, o tempo todo. Por isso que confesse seus pecados. Para quê? Para que sejam perdoados. Pelo outro, não. É para você se libertar disso. Porque o caminho da cura é o caminho da verdade, da integridade. De você aceitar tudo que você é. Inclusive as suas humanices. Inclusive as suas humanices. Exatamente. Enquanto você não aceitar suas humanices, meu amor, você não tem como curar e transcender elas. Tá tudo certo. Você tem seus medos, você tem suas coisas, você tem aí seus problemas. Todo mundo tem. E aí é muito louco. Por quê? Porque Jesus fala pra ela que ele é o Messias e que ele tá ali dentro dela, que ele tá ali na cara dela e ela não tava vendo. E ela é muito louca, porque ela deixa tudo pra trás, vai pra cidade e aquela mulher, olha que louco, aquela mulher que tava com vergonha, foi buscar água meio-dia porque tava com vergonha de ser julgada, porque se sentia julgada e etc. E era julgada mesmo. Tava com vergonha do que ela fazia, do que ela vivia. Aquela mulher saiu de lá, foi pra cidade e começou a falar pra todo mundo que tinha encontrado Jesus. É muito louco. Aquela mulher que tava com vergonha volta e fala, viu um homem e ele falou tudo que eu fazia. Ou seja, ela tava cagando pro julgamento dos outros. Olha que louco. Esse homem falou tudo que eu fazia, falou dos meus maridos, falou de tudo que eu fazia. E ele tá aí, e ele é o Messias, etc. E aí Jesus vai para aquela cidade e começa a pregar. E as pessoas começam a olhar para ela e falam assim, mulher, agora eu entendo do que tu tava falando. Deixa eu te falar. Toda vez que você se cura, você vai ser utilizado. Esse processo teu vai ser utilizado na luz. Lembra que eu te falei que toda sombra ela tem em si a capacidade de manifestar a sua luz? Olha isso acontecendo nessa história. Aquela mulher vai, tudo aquilo que ela viveu, ela volta, começa a pregar para as pessoas, falar para as pessoas da essência, falar para as pessoas de Jesus. Ela tá cagando pro julgamento porque ela não tá se julgando mais. Jesus libertou ela. Libertou ela como? Com a verdade. Com a verdade. Faz sentido, gente? E eu quero que você, cara, pega essa passagem e preste atenção nisso.
Porque aquilo que você fala hoje, que é o seu problema, vai ser utilizado para o seu propósito. Vai ser utilizado para ajudar outras pessoas. Todos os seus problemas vão ser utilizados para ajudar outras pessoas. Quando você decidir viver em verdade. Quando você parar de se esconder. Quando você tiver coragem de voltar lá aonde está a tua dor. Quando você tiver coragem de viver a sua verdade. E às vezes hoje a sua verdade é que você está despedaçada. Tá tudo certo. Se você tiver coragem de olhar para isso e deixar que isso acesse a sua luz, Rumi já falava isso a vida inteira, né? Que toda cicatriz é por onde a luz entra. Então a sua dor vai servir ao seu propósito. Quanto mais complicada a sua vida, se você decidir viver a sua verdade, acessar a sua essência, mais você vai impactar a vida das pessoas com a sua mensagem. E quando eu falo a sua mensagem, não significa que você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, não. Você vai sair pregando, você vai fazer falando, não. Só de você se curar, você já tá curando outras pessoas. Só a sua presença curada cura outras pessoas. Exatamente isso. Então Jesus, ele traz pra gente esse processo de cura, o caminho da cura. Viva a sua verdade. Qual é a sua verdade hoje? Olha para aquilo ali. Um ser iluminado, gente, pelo amor de Deus, já saiu de casa de calça branca? Calça branca? O que acontece com a calça branca? Você sai de calça jeans, você não se suja. Já reparou? Você usa calça jeans 2, 3 vezes, parece que não tá suja. Não acontecer nada espetacular, parece que não tá suja. Sai de calça branca. Aí você fala assim, só porque eu saí de calça branca, eu me sujei. Na realidade, não, meu amor. É porque aquilo ali, a calça jeans também tá suja. Mas como tu não jogou luz, tá ali escondidinho. Então, quando tu começa no processo de autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? Se iluminar. Conhecimento é iluminação. Então, quando eu começo a jogar luz, o que Jesus fez ali? Chama o teu marido. Ele pegou a sombra daquela mulher, a dor daquela mulher e jogou uma luz, um refletor em cima. Aí apareceu a dor. Entendeu? Então, toda vez que você buscar o autoconhecimento, pode ficar tranquilo que vai começar a aparecer um monte de coisa para te curar. Só que você vai ter duas opções. Ou você continua se identificando com o ego, com a forma e com os traumas e repetindo esse padrão, se isolando, ou você deixa a luz entrar. E aí, quando você deixa a luz entrar, meu amor, pode ficar tranquilo, que a tua essência vai fazer a cura. Porque a cura o ego não faz, não. É a essência que faz. É o eu sou dentro de você que faz. Centelha divina, Deus, Espírito Santo, chama do jeito que você quiser. Beleza? Então, abra. Abra para a luz entrar. É indigesto. Não é gostosinho, não. Mas é libertador. É libertador. E tudo isso vai servir para um propósito maior, se você escolher. Mas é algo automático. Quando você bebe, quando você descobre que você é fonte, você automaticamente começa a atrair pessoas que precisam relembrar que são fontes também. Beleza? Então você é fonte. Viva a sua verdade, porque esse é o caminho da cura. Show? Valeu a pena hoje, meus amores? Pra mim, valeu muito a pena. Essa mensagem foi inteira pra mim, tá? Inteirinha, pra Janaína Moreira da Costa. Vulgo eu mesmo, a samaritana. Muito, muito, muito bom. Ó, amanhã a gente vai falar sobre prosperidade. Amanhã vai ser a cura da prosperidade, tá? A cura não. Olha eu, a louca. A cura também. O caminho da prosperidade. Vou falar de uma história que mexe muito comigo. Todas as histórias mexem muito comigo, né? É lógico, nós vamos falar aqui. A história do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. E eu sei que você já me ouviu, alguns de vocês já me ouviram falar sobre ele. Mas amanhã a gente vai trazer mais profundidade nisso,
tá? Mais profundidade. Então, vai ser incrível. Chama todo mundo. Se você conhece alguém que precisa assistir essa live, manda essa live para as pessoas, tá? Eu não sei quanto tempo essas lives vão ficar disponíveis, então assistam, beleza? Se você sentir no coração de participar do próximo Desperte, participe, beleza? A gente está em pré-lançamento aqui, então daqui a pouco a gente começa a abrir, tá? Então, se você acha que é o momento de você visitar esses nós, trabalhar esses nós, o Desperte é para você, então me chama, que a gente ainda tem vaga lá no pré-lançamento e pode ser que você consiga ainda 2 bônus especiais, tá? Um deles é uma mensagem da sua alma através dos registros acásticos. Eu vou fazer um acesso e vou trazer essa mensagem para você. É muito certeiro, quem já fez registro acástico já sabe. Então eu vou trazer uma mensagem, vai ser um pouquinho diferente, que não vai ser uma sessão de registro acástico, tá? Vai ser uma mensagem e também você vai ganhar uma mentoria comigo no final do Desperte em grupo com esse grupo seleto. Então, você pode ganhar, tá? Não posso fazer isso com todo mundo, pode ser que você ganhe. Então, entra lá, me chama. Se fez sentido pra você, tenho absoluta certeza que vai ser contribuição. Gente, acabou de entrar uma mulher aqui incrível. Eu falei da Aline Carvalho cedo. Sigam Sabrina Bogiani. Essa mulher é incrível. Vejam, façam tudo que essa mulher faz, tá? Ela tem me ajudado muito. Ela não faz a mínima ideia do quanto ela me ajudou nesse processo de gravidez da Sol que eu contei aqui pra vocês. Desse jeito. Essa mulher me ajudou muito, continua me ajudando. Sabrina, honra o teu servir, honra a sua vida e te amo muito, tá? Beijo, gente. Amanhã, Caminho da Prosperidade. E vai ser lindo, 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 lindo. Ó, um beijo, meus amores. Vou lá dar mamar, tá? Que eu acho que ela já deve estar quase acordando. Beijo.